A prévia da inflação, o IPCA, ficou abaixo do esperado pelo mercado, com alta de 0,6% em julho, puxados pelo aumento do custo da energia elétrica, que subiu 3,03%, segundo o IBGE. O grupo Habitação registrou avanço de 0,97% no mês. Já a saúde e cuidados pessoais cresceram 0,28% e transportes subiu 0,11%, impactado pelo aumento de 11,70% nos preços das passagens aéreas. O grupo de alimentação e bebidas, que foi um dos principais motores de alta do IPCA no mês passado, registrou queda de 0,66% em julho. Entre os destaques estão a redução do preço do tomate, da batata inglesa e do café moído. Por outro lado, entre as altas, o destaque fica com a cebola e o pão francês. Pãozinho francês, Thalita. Eu gosto, viu? Todo dia tem um, pelo menos, de praxe. Sobre esse assunto e outras agendas econômicas, a gente conversa agora com a Alessandra Ribeiro, é sócia e diretora de macroeconomia e análise setorial da Tendências Consultoria e também é mestre em economia pela FGV, economista também pela Unicamp. Alessandra, bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. E queria já fazer a primeira pergunta relacionada ao IPCA. Leandro trouxe aí a variação nos alimentos, né, no pãozinho, na cebola. Queria te entender se veio dentro do que vocês esperavam e se mostra também uma nova sinalização dos preços aqui no Brasil. Bom dia, Thalita, Leandro, a todos que nos assistem, obrigada pelo convite. Pois é, Thalita, essa variação, na verdade, ficou menor do que nós estimávamos aqui na Tendências e também em relação ao que o mercado projetava. Nós projetávamos aqui uma inflação de 0,21 para esse IPCA 15 de julho. Então, ele veio bem mais baixo. E as surpresas ficaram principalmente concentradas na parte de alimentação, como comentado, então em itens alimentícios, hortifrutis, de forma geral, algumas frutas, e então vários itens aqui de maneira bastante ampla, e também em vestuário, que mostrou deflação no mês. Essas foram as duas grandes surpresas que acabaram explicando esse resultado melhor que o esperado. Mas é isso, né? É um resultado pontual, é uma notícia positiva, mas há elementos ainda que exigem cautela, principalmente do ponto de vista do Banco Central brasileiro. A gente olha a inflação de serviços, que ainda, né, permanece elevada, tivemos uma pressão especificamente em passagem aérea, mas o fato é que mesmo excluindo passagem aérea, a gente vê um nível ainda de inflação de serviços bastante alta. Então, foi positivo, mas ainda tem elementos de cautela para a inflação. Alessandra, é o Leandro falando aqui, bom dia para você. Esse novo IPCA, dá para dizer que trouxe algo novo sobre a confiança do consumidor? Então, Leandro, bom dia. É difícil dizer ainda, né, porque foi um resultado aí mais pontual, tem esse peso muito grande de alimentos, que de fato faz diferença na cesta do consumidor, e agora a gente está mesmo numa fase mais favorável sazonalmente para os alimentos, então ajuda. Mas a questão é que mesmo que possa momentaneamente afetar a confiança aqui do consumidor, a gente está olhando um pouco a dinâmica, né, para frente, e ainda tem alguns elementos de risco. Inclusive em relação aos próprios alimentos, questão de oferta, a materialização do El Niño, que tem a probabilidade de ser um El Niño forte, duro, afetando já preços de alimentos já no quarto trimestre desse ano de maneira mais expressiva, e a própria questão dos combustíveis, né? Os combustíveis ainda nessa apuração ajudaram, né? A gente viu preços de transportes de forma geral mais contidos, captando a queda do petróleo aí de algumas semanas atrás, mas a gente vê o conflito aí que volta a ganhar força, preço de petróleo para cima, o que impõe risco para combustíveis também. Então, ainda que possa ter algum efeito pontual, a questão é que tem elementos aqui que preocupam e não permitem a gente avaliar que vem uma melhora mais consistente da confiança do consumidor.
Agora, Alessandra, você trouxe esse panorama ainda muito influenciado, né, pelas questões geopolíticas, como a gente tinha observado no início do ano, com um pouco mais de pressão. A minha pergunta é a seguinte: como é que esse IPCA deve vir quando, por exemplo, acabar a subvenção aos combustíveis? A gente está com um dado que ele mostra, de fato, a realidade que a gente está vivendo, ou com um dado que está ali com algumas medidas que foram tomadas justamente para tentar segurar esses efeitos, né, principalmente do Oriente Médio, nesse primeiro momento, mas também já tem tarifaço de Trump, que eu imagino que não tenha pesado ainda neste dado. Outra questão também para você responder. Mas como é que fica este IPCA de agora? A gente pode dizer que ele é uma realidade consistente ou muito cíclica ainda, muito volátil, tendo em vista que a gente vai ter outras mudanças daqui para frente? Perfeito, Thalita. A gente ainda vê como muito pontual, muito cíclico, né? E captando muito essa questão de alimentos, que agora, de fato, é um período sazonal favorável para esses itens que a gente comentou aqui, que ajudaram muito, né, o IPCA. E, como você bem lembrou, tem a questão dos combustíveis, que ainda tem subvenção. Certamente, isso ajuda a manter preços de combustíveis mais moderados, mas lembrando que o IPCA ainda está refletindo os preços de petróleo aí bem mais tranquilos das últimas semanas, depois que a gente teve, né, aquele anúncio de um acordo de paz e os preços do petróleo caíram de maneira expressiva. Mas o fato é que isso não é mais realidade, a gente voltou a ter o recrudescimento do conflito no Oriente Médio, tem aqui alguns sinais de diplomacia, mas agora a gente já voltou a ver aí ataques do Irã a pontos estratégicos norte-americanos, inclusive na Jordânia. Enfim, então a tensão continua. E o problema é que quanto mais essa tensão continuar, o mercado de petróleo fica muito suscetível a solavancos expressivos, porque no começo do conflito a gente tinha estoques de petróleo e refinados altos, que ajudavam a conter a alta do petróleo. Esses estoques estão caindo. Então, quanto mais dura o conflito, maior o risco de alta expressiva para preços de combustíveis. Então, juntando a questão geopolítica, preço de combustíveis, e aqui, especificamente para alimentos, a questão do El Niño, né, que tem uma probabilidade de uma ocorrência de maneira importante, a gente vê pressões ganhando aí força ao longo do ano, especialmente no final do ano. Alessandra, pegando um gancho nesse assunto, do lado de cá, enquanto o petróleo está variando de preço, a estratégia do governo é tentar aumentar a mistura de etanol na gasolina e aumentar a mistura de biodiesel no diesel tradicional, que pode reduzir o custo do agronegócio. Aumentando o etanol na gasolina, a gente está falando aí de aumentar a produção de etanol, o que pode também mexer no preço do açúcar, a gente sabe disso. Mas como é que o mercado está vendo isso? Acho que para o Brasil especificamente, esse é um tipo, né, de sinalização, de alteração, aí pensando nos combustíveis, que faz todo sentido, porque o Brasil tem uma produção importante, né, de etanol e de biocombustíveis, então faz sentido a gente ter essa participação maior nos combustíveis aí de maneira geral, ajudando, de um lado, a conter a pressão nos preços, e de outro, né, dada essa importância que nós temos aí da parte de etanol e outras formas de biocombustível, inclusive do ponto de vista de agenda de sustentabilidade climática. Então, é uma política que faz sentido. Claro que o mercado se regula. Então, de um lado, se tem uma alocação maior para combustível, a gente pode ter um efeito aí para açúcar. Então, esse tipo de movimentação acontece, mas acho que o Brasil aqui tem mostrado, né, ganhos de produtividade muito importante nesses segmentos, de forma geral, o agro de forma geral, em toda essa parte de biocombustível também. Então, é muito difícil a gente falar que, olha, por causa dessa mistura, a gente pode ter uma pressão muito mais significativa em açúcar, pegando alimentos, né, justamente porque, do outro lado, tem tecnologia, tem, né, investimentos importantes que acabam melhorando a produtividade e aí suavizando esse tipo de efeito. Mas, de fato, é algo que existe, né? Mas a direção é uma direção que, para o Brasil, para a economia brasileira, faz todo sentido. Agora, Alessandra, falar mais um pouquinho também do El Niño, hein? A gente está vendo uma mobilização geral e aí por parte do governo federal, por parte dos governos estaduais, justamente já prevendo esses impactos muito mais severos que podem ser sentidos. A gente tinha aquela previsibilidade até de um super El Niño, né? Chegando com mais força no final deste ano, já
ainda atravessando o ano, chegando até 2027. Mas como é que, na prática, isso tem refletido no mercado? Quais são as providências ou perspectivas que você já tem adotado ou já tem avaliado, né, para que a gente tenha esse menor impacto do El Niño? Principalmente, Leandro trouxe há pouco esse cenário do agro, né, principalmente com os produtores já com muita tensão. E a gente sabe que o agro tem esse papel super importante como puxador da economia brasileira. Sim, de fato, Thalita. E aqui, né, assim, as estatísticas e né, tudo que vem sendo publicado pelos institutos especializados apontam para uma probabilidade, né, de uma ocorrência forte do El Niño, aí, pegando a economia principalmente a partir do final desse ano. E aí toda a parte agro, com efeitos também para 2027. Acho que, de forma geral, aqui o governo também entra, né, ajudando aos produtores a ter principalmente condições de financiamento mais favoráveis para lidar com essa situação. Temos também aqui, porque no fundo isso afeta a produção de maneira negativa, e esses produtores, a partir principalmente em 2027, devem sentir um efeito mais pronunciado em termos de redução de produção. Então, acho que aqui tem esse papel do governo de entrar nessa ponta, suavizando esse movimento com condições financeiras mais favoráveis, através de linhas subsidiadas. Acho que é um caminho. Agora, fora isso, assim, é uma questão muito climática. Então, é difícil também os produtores se prepararem muito, anteverem muito. Acho que é muito mais lidar com a questão financeira, como passar por isso, né, por essa fase, de uma maneira um pouco mais suave. Então, acho que fora isso, não consigo ver outras, né, ações que poderiam ajudar a evitar efeitos mais expressivos do El Niño. Alessandra, a gente continua falando aqui do mercado, mas eu queria mudar um pouquinho o assunto, porque o Conselho Curador do FGTS autorizou o pagamento de 13 bilhões de reais do lucro do FGTS na conta dos trabalhadores. A gente está falando aí, a gente tem os números aqui, 138 milhões de pessoas recebendo uma parte do lucro do FGTS. Isso pode dar um fôlego também na economia? A gente está falando aí de ano de eleição, né? Reta para as eleições. Pode dar um fôlego, a gente sabe que a economia pode derrubar ou não o presidente. Economia é importante. Pode dar um fôlego para a economia, é isso? Pois é, Leandro, de fato, e acho que essas medidas, inclusive que vêm sendo anunciadas desde meados, na verdade, do ano passado e intensificadas nesse ano, tem muito desse propósito, né, de ajudar a sustentar a demanda, consumo das famílias e afetar a popularidade. Então, esse pagamento de recursos aí, tendo origem no FGTS, certamente tem efeito para consumo. A questão é que o que a gente tem observado, inclusive nos últimos meses, com outros programas, nem tudo tem se revertido em consumo. A gente vê que a economia está desacelerando, isso ajuda a segurar essa desaceleração da economia, mas não evita. E por que também nem tudo está sendo revertido aí em consumo? Porque as famílias, do outro lado, estão muito endividadas. Estão com um comprometimento aí de renda muito grande com o pagamento do crédito. Então, uma parte desses recursos pode ser utilizado, né, assim, uma parte utilizada para fazer frente a essas dívidas, a esses pagamentos financeiros. Então, ajuda a situação financeira das famílias, mas não é que tudo é revertido em consumo por causa dessa situação que a gente observa já há um bom tempo. Não é à toa que o governo discute muito a questão do desenrola, agora até, inclusive, prorrogou um pouco o prazo do desenrola. Então, tem efeito, sim, para consumo e economia, suaviza a desaceleração da economia, mas também não é esse canhão todo, dada a situação financeira das famílias, que acaba limitando um pouco dessa potência. Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria, muito obrigada, viu, pela tua participação. Espaço aqui sempre aberto, viu, Alessandra? Uma excelente metade de semana, já estamos no finzinho, né? Um excelente restinho aí de semana para você e até a próxima por aqui. Obrigado, Alessandra. Eu estou torcendo para esse dinheirinho cair na minha conta, tá? Porque eu tenho saque aniversário do FGTS e meu aniversário é em setembro. Já estou preparando aí, ó, sabendo que esse dinheiro pode cair em agosto. Então já sei quem vai pagar o café de amanhã. Já perdi uma parte. Já perdi uma parte aqui no cafezinho. Obrigado, Alessandra. Sempre bom.
Muito obrigada, bom dia. Bom dia, tchau, tchau.